Olá, gente. Questionamentos em debates. Professor Reinaldo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever na nossa plataforma no YouTube. Beleza? Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Gente, vocês já pararam para pensar que o Brasil ele tem uma matriz no quesito transporte. Então, se você observar, nós não temos uma variabilidade ou uma variação dos meios de transporte. A nossa matriz de transporte é o transporte rodoviário, ok? Aí vocês estão se perguntando, sim, Reinaldo, e nos outros países do mundo também não é rodoviário? Existe? Não, nem sempre. Há uma diversificação. Há uma diversificação. Então, se você olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, na grande parte dos países europeus, o setor de transporte deles é diversificado. Existe transporte rodoviário? Existe, mas existe também um transporte ferroviário, que é muito forte e é importante para a integração e para a distribuição de mercadorias e cargas em todo o continente europeu e nos Estados Unidos também. Essa variabilidade é muito latente. Então não há uma dependência 100%, 90% de um tipo de transporte, como é o caso do Brasil. E já já a gente vai entender esse processo. Então você vê aí nos países europeus e nos Estados Unidos, principalmente, uma variabilidade muito grande dos meios de transporte. Você tem um transporte rodoviário, você tem um transporte ferroviário, que também serve para integrar e distribuir mercadorias pelo continente, pelos países. Você tem o transporte hidroviário, que também é muito importante nesses países que eu falei, na Europa, no continente europeu e nos Estados Unidos. O transporte fluvial também. Olha só, gente, falei uma gama de transportes aqui. O transporte fluvial, transporte através de rios, tá? Aí você tem que investir em hidrovias. O Brasil está engatinhando nisso, mas a gente vai chegar lá na questão do Brasil. Então, eu falei aqui de vários tipos de transporte para integrar e distribuir produtos e mercadorias e pessoas dentro do território. Por exemplo, eu falei da questão da Europa e dos Estados Unidos, falei do transporte ferroviário, transporte rodoviário também é muito bom, muito forte nesses países, transporte fluvial, transporte marítimo, transporte aéreo, beleza? Então, e o Brasil? Vamos lá, vamos entender um pouco da lógica do Brasil. O Brasil, gente, é um caso à parte. Vamos fazer uma breve retrospectiva histórica. O Brasil, para entendermos essa coisa da nossa dependência do transporte rodoviário, nós temos que buscar na história o entendimento. O Brasil ele é um país de industrialização tardia. Repetindo, o Brasil é um país de industrialização tardia. O que significa o termo industrialização tardia? Que nós nos industrializamos, mas tardiamente, depois dos grandes centros, como por exemplo a Europa, Estados Unidos e o Japão. Nós fomos nos industrializar apenas, gente, apenas na primeira metade do século XX, a partir de 1930, eu já falei isso aqui em outros vídeos, e realmente as empresas transnacionais vieram, principalmente o setor automobilístico, agora vamos entrar nesse ponto, vieram para o Brasil a partir dos anos 50. Então qual foi o pacto? Observe, o Brasil era um país agrário exportador. Até os anos 30, nós estávamos começando um processo embrionário de industrialização, mas a indústria mesmo pesada, como nós conhecemos hoje, começou a partir dos anos 50 com o governo Juscelino Kubitschek, com o governo JK. Lembra lá do lema do JK? Modernizar 50 anos em 5, desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Em 5 por quê? Porque era o mandato dele, então ele queria fazer essa revolução. Então, para fazer toda essa revolução industrial no Brasil, o Brasil não tinha tecnologia, não tinha conhecimento, não tinha know-how para desenvolver-se a partir de dentro para fora, ou seja, do conhecimento produzido aqui dentro. Então, se não tinha esse conhecimento, é necessário trazer de fora. E assim foi feito. As grandes empresas que aqui primeiro vieram com essa política do JK foi as empresas automobilísticas. Primeiro ponto. O que uma empresa automobilística vai fazer num lugar onde não tem rodovias? O Estado criou um pacto com essas empresas, ou seja, eu entro com essa infraestrutura, porque só se produz carro e se vende carro dentro de um país se tem infraestrutura, no caso rodovias. Então, se nós buscarmos a história, o governo Juscelino Kubitschek já existia essas rodovias, né? Só para nós entendermos. Né? E lembra que nós falamos aqui da atividade cafeeira, que deixou uma infraestrutura mesmo que básica, mas deixou, principalmente na região sudeste, já existia essa estrutura mínima, mas JK que alavancou os grandes eixos de integração, os grandes eixos rodoviários integrando os quatro pontos, os quatro cantos do país. Então, o JK, para poder atrair
e fazer com que essas empresas automobilísticas viessem para o Brasil, ele teve que investir maciçamente no setor rodoviário, nas grandes rodovias, nos grandes eixos de integração. Em detrimento, eu sempre gosto de usar esse termo, em detrimento quer dizer desprezando outros setores do transporte nacional, como, por exemplo, poderia desenvolver o transporte marítimo, aliás, o transporte fluvial. Nós temos rios caudalosos, grandes números de rios que poderiam servir como vias de integração no país, mas que não foi feito. Não foi feito por quê? Porque nós tínhamos um pacto com um grande capital internacional do setor automobilístico, que eu já falei aqui. Então, nós priorizamos o transporte rodoviário em detrimento de outros tipos de transporte, como, por exemplo, o transporte ferroviário. Nós não temos grandes linhas de ferrovia integrando o país. Nós temos ferrovias integrando pontos internos de regiões, de estados, mas você não tem grandes redes de ferrovias integrando os 4 cantos do país, como existe na Europa e como existe nos Estados Unidos. Então, qual é o resumo disso? O resumo, gente, é que nós ficamos muito dependentes do transporte rodoviário, beleza? Quem não lembra das greves dos motoristas de caminhão, dos caminhoneiros, né? Parou, fechou as rodovias, parou o país, não tem alimento no supermercado, não tem combustível nos postos, não tem nada, porque quem carrega o transporte das cargas do país são o transporte rodoviário. O motivo já expliquei aqui, o motivo já foi dito, porque o governo preteriu, né, investir, graças a um pacto feito com as empresas do setor transnacional automobilístico, em vez de resolver investir somente no transporte rodoviário, em detrimento dos outros, que é um erro. Então nós temos que corrigir isso. Agora tem que criar um projeto, um plano de curto, médio e longo prazo para poder corrigir essa distorção, essas distorções. Certo? Beleza, gente? Então espero que esse conteúdo de hoje tenha sido útil para que nós possamos somar nossos conhecimentos. Certo? Até a próxima.